Meninos e meninas, estamos de volta. Nosso segundo vídeo, referente ao primeiro PET de física. Repetindo, PET é nosso PDF gigante. No vídeo anterior, a gente parou nesse slide aqui, que nós vamos retomar agora. Um minuto, aqui está ele. Espero que ele esteja aparecendo aí. Muito bom. Então, a última coisa que a gente fez, eu disse, né, foi isso aqui. Para estudarmos os fenômenos elétricos, devemos partir do princípio de que a matéria é constituída de átomos. E eu complementei, disse que a gente tem que adotar um modelo de átomo que dê conta de explicar os fenômenos que a gente vai estudar, né? Bom, o modelo que a gente adota para poder explicar essa parte da física, né, no nível que a gente trabalha aqui no ensino médio, é aquele modelo clássico, né, que vocês já conhecem lá da química, que a gente já discutiu lá no início do ano, discutiu também na matéria do segundo ano, né, e assim por diante, que é o modelo em que você tem um núcleo, esse núcleo difícil de mexer nele, né, e esse núcleo é composto por cargas positivas, que a gente chama de próton, e cargas e partículas que têm a carga resultante nula, que é o que a gente chama de nêutrons. E em volta desse núcleo, em movimento, você tem outras partículas de cargas diferentes daquelas atribuídas aos prótons, que são os elétrons, né? Elétrons esses que não são tão difíceis de serem deslocados ou acrescentados a um átomo, quanto no caso das partículas que estão no núcleo. Okay? Bom, aqui uma outra visão do nosso modelo atômico, né? Vocês sabem muito bem que o número de prótons no núcleo e o número de elétrons que giram em volta desse núcleo, eles, né, variam de elemento para elemento, né? Vocês já estudaram a tabela periódica, se não estudaram, estão estudando ou vão estudar, né? Então tá lá, é um núcleo composto por nêutrons, né? E a gente atribui a esse núcleo uma carga elétrica resultante nula. Prótons, aqui a gente atribui carga positiva, e elétrons, carga negativa. A gente diz que um átomo neutro é aquele em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas vocês sabem muito bem que existem os íons, que são átomos que têm mais elétrons do que prótons, nesse caso são íons negativos, ou íons que têm mais prótons do que elétrons, que nesse caso são os íons que a gente chama de positivos. Tá bom? Beleza. Se vocês tiverem curiosidade de saber como é que surgiu essa ideia, né? Surgiram as ideias, né, desse modelo de átomo, etc., vocês podem procurar, inclusive, vídeos no YouTube que mostram a experiência de Thomson, né, que definiu o que a gente chama de elétron, né, ou a experiência de Rutherford, que definiu o que a gente chama de núcleo. Tá? Aí vocês podem, né, também, ao assistir esse filme, dar uma pausinha, dar uma parada aí nessa figura, ver uma figura esquemática, um desenho esquemático do que teria sido a experiência de Rutherford. Beleza. Outras verificações que foram feitas ao longo do tempo. Uma, de que partículas que têm cargas de sinais contrários, elas se atraem. Ou seja, se a gente conseguisse pegar um próton, a quem a gente atribui carga positiva, pegar um elétron, a quem a gente atribui carga negativa, né? Isso não é possível, tá, gente? Estou usando de um exagero aqui para a gente poder visualizar melhor, né? Coloca próximo
um próton e um elétron em cima de uma mesa, por exemplo, a gente ia ver que a tendência deles ia ser de se aproximar, sem a gente tocar neles, por causa dessas propriedades elétricas, né, que a gente atribui aos dois, próton, carga positiva, elétron, carga negativa, eles iam se aproximar. Por outro lado, se você pegasse na mesma situação dois prótons, colocasse lá próximos um ao outro, em cima de uma mesa, né, eles iam também, sem influência externa, eles iam tentar ter a tendência de se afastar. E a mesma coisa se você pegasse dois elétrons e colocasse lá em cima da mesa, né, nessa imagem exagerada que a gente está inventando aqui, né? E colocasse lá em cima de uma mesa, próximos um ao outro, né? Os dois elétrons, eles também se afastariam. Então, a gente diz o seguinte, que, de maneira geral, né, generalizando, cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, positivo e negativo se atraem, positivo com positivo se repelem, negativo com negativo também se repelem. Mas a gente vai estender isso também para objetos, não partículas, não partículas elementares como prótons e elétrons e nêutrons, né? Por exemplo, nós vimos que, por processo de atrito, nós podemos fazer surgir propriedades elétricas num objeto, né? Como a régua de plástico que eu usei como exemplo, como o pente, né? Como o âmbar lá que a gente mostrou no início desses slides. Bem, então, e muitas vezes vocês vão ver esses objetos desenhados, né? Figuras desses objetos na apostila, né? No PET, né? No PDF gigante, nos livros da gente que a gente usa e tal, etc., de maneira esquemática, né? Então, por exemplo, essa bolinha aqui pode ser uma bolinha qualquer, né? Desculpa, um objeto qualquer, né? E a gente diz que esse objeto está neutro quando o número total de elétrons dos átomos ou moléculas, né, que compõem esse objeto for igual ao número total de prótons presente nesse objeto. Tá? Para não ficar desenhando tanto de maisinho e menusinho aqui, igual está nessa figura, a gente vai representar esse objeto sem sinal nenhum. Então, toda vez que vocês, né, nesse estudo da eletrostática, toda vez que vocês virem um objeto desenhado sem nenhum sinal explicitado, é porque esse objeto está neutro, ou seja, o número de prótons desse objeto é igual ao número de elétrons nesse mesmo objeto. Tá? Então, está aqui. Essa figura não ficou até muito boa, não, agora que eu estou vendo isso. Peço desculpa já, né, por antecipação, mas, na verdade, ele deveria ter colocado 3 figurinhas aqui. Vejam bem. Nós temos aqui um objeto neutro. Né? É claro que isso aqui está longe da realidade, mas eu tive o cuidado aqui, se vocês contarem o número de mais aqui, ele vai ser igual ao número de menos. Né? Só que as quantidades aqui, quando se trata de física atômica, de química atômica, são gigantescamente maiores. Né? Então, como é que eu desenho um objeto neutro, para não ficar colocando esse tanto de maisinho e de menusinho? Desenho ele sem carga nenhuma, ele está neutro. Mas, por exemplo, quando a gente atrita esse objeto com pano, como a gente já falou várias vezes aí nos outros vídeos, ele pode perder elétrons. Se ele perde elétrons, o que vai acontecer? Ele tinha o mesmo número de prótons e de elétrons. Se ele perdeu elétrons, claro que vai haver uma desigualdade. Quem vai ficar em maioria vão ser os prótons, as cargas positivas, porque ele perdeu carga negativa, estava o mesmo número. Ele perdeu negativa, então ele passa a ter uma maioria de carga positiva. A gente diz que ele ficou eletrizado positivamente e
então a gente desenha o objeto só com cargas positivas. Isso significa que ele só tem carga positiva? Não, isso significa que ele tem mais carga positiva do que negativa. Ele continua tendo carga negativa, só que em minoria, né? Ele tem uma maioria de cargas positivas, mais cargas positivas do que negativas. Ok? Então, uma maneira de fazer isso, como a gente já citou, é o processo de eletrização por atrito. Então, vejam bem, só um minuto, por favor. Vamos ver se eu consigo. Aqui, achei. Isso, agora ficou melhorzinho, né? Então, vamos lá. Você tem um bastão de vidro e um pedaço de seda. Alguém pode perguntar, que bastão de vidro é esse? Que pedaço de seda é esse? Né? Por que pegou esses dois objetos? Bom, poderia ser uma régua de plástico e uma flanela, como a gente já citou lá no primeiro vídeo que a gente postou aqui. Tá? Mas é só uma questão de tradição na hora de dar de trabalhar esse conteúdo, que ficar até um bastão de vidro. Tá? Seda. Antigamente, eu não sei se ainda existe, né? Hoje também as mulheres quase não usam aquelas meias que vão até lá em cima, né? da perna, né? Mas antigamente era comum e era chique, né? Meias de seda daquele tipo. Então, aquilo poderia ser um pedaço de uma meia desse tipo. Então, inicialmente, o bastão está neutro, a seda está neutra. Próximo passo. Pega a seda, como eu disse, pode ser a panela, envolve o pedaço de vidro, né, o tubo de vidro, o bastão de vidro com essa seda e atrita. Né? Esfrega mesmo. Muitas vezes, com força, rapidamente, essa seda no bastão de vidro. O que a gente vai verificar? A gente vai verificar que o bastão de vidro perde elétrons para a seda por causa dessa energia que foi aplicada aqui no atrito da seda com o bastão de vidro. Então, o que vai acontecer? O bastão de vidro, que tinha o mesmo número de elétrons e prótons, ou seja, estava neutro, ele perde elétrons para a seda, por causa do processo de atrito. Se ele estava neutro, mesmo número de prótons e elétrons, e perdeu elétrons, ele fica com excesso de prótons e a gente diz que ele ficou carregado positivamente. Mas esses elétrons foram para onde? Foram para a seda, eles passaram para a seda no processo de atrito. E a seda, que também estava neutra, ou seja, mesmo número de carga positiva, mesmo número de carga negativa, passa a ter mais carga negativa do que positiva. E a gente diz, então, que ela ficou carregada negativamente. Tá? Então, para resumir essa parte e fechar mais esse vídeo. Ao atritarmos um bastão de vidro com um pedaço de seda, elétrons são transferidos do vidro para a seda, dizemos que ambos ficam eletrizados. A seda que recebeu elétrons fica com mais elétrons do que prótons, e a gente diz que ela foi eletrizada negativamente. O vidro que perdeu elétrons fica com mais prótons do que elétrons, então a gente diz que o vidro ficou eletrizado positivamente. Ok? Esse aqui é um gerador de Van de Graaff, que a gente fala mais sobre ele no próximo vídeo. Ok, gente? Beleza, espero que esteja ajudando no acompanhamento da matéria e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todo mundo.